Olá, queridos, muito bom dia para você. Mais uma oportunidade aqui de compartilhar da palavra de Deus, nossa porção diária da palavra. Quero agradecer por sua vida, sua família, sua casa e assim, então, juntos estarmos compartilhando um pouquinho, da palavra de Deus para a nossa breve meditação. Hoje nós vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso de número 10, quando diz: Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Este é o texto da palavra de Deus para nós hoje, quando podemos considerar talvez uma das histórias maravilhosas narradas pela palavra de Deus e a vida de uma pessoa que foi exemplar na sua caminhada, em que ele atuou como juiz, como sacerdote, como profeta. Tinha uma figura também ali, na verdade, de agir como um rei do povo de Israel, e ele então conduziu o povo em um momento muito importante, muito específico, não é? Teve também a condição, durante a sua trajetória, o seu ministério, de poder ungir Saul como rei, e também ele ungiu Davi como rei de Israel. Então, teve muitas ações importantes, mas gostaríamos de tratar principalmente, quando nós temos aqui a realidade do seu chamado. Samuel nasceu como resultado da oração. Sua mãe Ana, uma história belíssima também, de prontidão, de quebrantamento, contrição profunda diante do Senhor. E então Samuel foi resultado da oração, e o seu nome diz isso, Deus ouviu, Deus ouve, Deus ouviu. Então Deus ouviu a oração de Ana, e então nasceu Samuel. Ele foi consagrado a Deus desde o seu nascimento, e agora então ele está diante ali de Eli, o sacerdote, está a serviço do templo, era um menino ainda, crescendo, diz o texto claramente para nós. Ao ser chamado, ele ainda não conhecia a voz de Deus, a palavra de Deus não tinha sido ainda transmitida a ele, Então, ele julgou que era Eli que o chamava, e ele então foi prontamente, assim então, para chegar-se a Eli: e meu filho, vai deitar que eu não te chamei. 3 vezes aconteceu, e o sacerdote experiente então entendeu: é o Senhor que está falando com Samuel. E diante dessa realidade, lhe deu o conselho, e ele então voltou-se a deitar, e assim Deus o chamou novamente: Samuel, Samuel. E agora então ele disse: Fala, porque o teu servo ouve. É muito importante, quando nós podemos entender toda essa realidade, todo esse contexto, toda essa situação, e principalmente quando Samuel ele dá esta resposta para Deus, não estava apenas repetindo as palavras de Eli, não estava repetindo apenas uma frase, mas era uma verdade o que ele estava dizendo, a forma como ele estava dizendo e aquilo que representava a sua vida. Ele era um servo, estava ali para servir. Tanto é que ao ser chamado por Eli, ou ser chamado por Deus, mas entendendo ser o sacerdote Eli, ele prontamente, ele correu para Eli. Então ele foi lá: olha, estou aqui à disposição. E quando Deus o chama, na verdade, quando ele responde, ele está falando do coração. Ele está falando aquilo que estava presente na sua vida, porque ele foi consagrado para servir ao Senhor. E durante a sua vida, durante toda a sua vida, uma vida longa, então, que ele teve, e essa vida longa foi para servir ao Senhor até o último instante da sua existência terrena. Então, foi uma vida muito especial. E é importante trazermos essa realidade para nós, porque Deus falou com Samuel coisas profundas que aconteceriam à casa de Eli, ao povo de Deus, e ele então não teve qualquer dúvida de transmitir o que o Senhor havia lhe falado. E ele então foi fiel a Deus na sua caminhada, na sua trajetória. Que nós, nesse tempo, também estejamos podendo falar para Deus: Senhor, eu estou aqui. Senhor, pode falar que o teu servo
Pode falar que a tua serva está pronto para te ouvir, não apenas para ouvir no sentido de entrar por um ouvido e sair no outro, mas o sentido de poder obedecer, o sentido de poder colocar na prática, então de poder observar aquilo que Deus está falando. E hoje ele nos fala pela sua palavra revelada, e que nós, ao lê-la, precisamos também dizer: Senhor, fala porque o teu servo ouve, fala porque o teu servo está aqui para obedecer às tuas ordens, aos teus comandos, às tuas determinações, aos teus mandamentos. Então que nós hoje sejamos assim, prontos para poder ouvir o que Deus está falando através da sua palavra. Que Deus nos ajude a sermos obedientes e que tenhamos uma vida muito bonita, muito exemplar, de fidelidade para com Deus durante toda a nossa trajetória terrena. Um abraço para você. Quero convidá-lo para orar comigo nesse momento. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, agradecemos por mais um dia e obrigado pela tua palavra. E obrigado, Deus, pela vida registrada e revelada para nós de Samuel. Deus, ele foi o teu servo no passado, desde o seu nascimento, em que ele procurou viver de forma fiel ao Senhor. Sabemos, Deus, que resiste a tua palavra também em momentos complicados dentro da sua casa, como família, mas, Deus, sabemos que é uma identificação conosco, mostrando a nossa limitação, mostrando as nossas imperfeições, mostrando, Deus, que nós somos também frágeis e por isso dependemos do Senhor. Nos ajude para colocarmos na prática tudo quanto o Senhor fala através da tua palavra. Seja conosco nesse dia. Clamamos por tua misericórdia e oramos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Até amanhã, se Deus permitir.